identificar, Cláudia? Conte para nós. É, essa semana para mim, como está sendo os últimos meses, não tem sido muito fácil, não. Então, eu acho que é por isso que eu estou levando a minha vida assim, deixando, sem me observar, sem parar para observar. Pode ser uma preguiça mental, com certeza. Eu não quero me dar o trabalho de analisar, né? E é a minha, a minha luta diária aqui tem me botado. Foi a única coisa que eu consegui prestar mais atenção, que vira e mexe isso vem. Eu ter que ter pulso firme para tomar certas decisões, sabe? A vida sempre me põe nesse. E eu sempre fui muito insegura. E hoje em dia eu tenho assim como a minha filha, né? Os papéis se inverteram, então a minha atenção é mais para ela. E eu tenho muito medo de errar, sabe? Porque, não sei o porquê desse medo. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Isso vem lá de trás. E isso me faz sofrer muito, sabe? Eu queria ser mais, assim, mais incisiva. Não, é isso. Mas eu não consigo ser assim, sabe? E, Muito e bom. a vida tá me prestando, tá me colocando assim em teste diariamente, sabe? Mas é teste daqueles assim bem bom, assim, que tu tens que ter. Mas tudo bem, né? Mas você Enquanto é teste, tem aproveitado as provas ou não? sim, até tem me admirado, mas às vezes fica meio pesado, sabe? E aí vem os pensamentos ruins, que Aham. aí eu me cobro. Aí eu sei, por que que eu estou pensando nisso? Por que que eu vou pensar nisso? Sabe? E nunca é pensamento positivo, é sempre pensamento ruim. Mas é no Então, quando. mas Cláudia, você falou assim que não identificava nada. E pelo jeito não é verdade. Você está identificando um pensamento, porque o exercício era você identificar algo em você, não é? As suas imperfeições. Aham, E aí você já identificou. Eu tenho, em determinado momento, quando eu me sinto pressionada, os pensamentos se aceleram e eles são ruins e querem me dominar. Você identificou tudo isso. A identificação, ela é mais de 50% do processo. Você identificou que você tem uma certa insegurança. Então, mais uma identificação. Então, não é que você não consiga identificar. Talvez você não consiga dar um outro passo depois que você identificou. Na verdade, que é solucionar o problema. E esse problema ele continua perdurando. Você vê o problema, enxerga o problema, sabe do problema, mas não soluciona o problema. Entende a mas diferença, não? sim, mas quando, eu não sei nem como dizer, mas quando o problema não é, não está contigo, sabe? Eu não sei explicar. É uma coisa muito complicada. É, Tá, mas não precisa. No momento certo você vai conseguir. é, O exercício que era para nós fazermos, você fez, está de parabéns. Percebeu até um sentimento de perfeccionismo, né? Querer ser perfeita. é. Então, você identificou um monte de coisa que você poderia botar no papel e todo dia dar uma olhadinha para aquilo, né? E pedir ajuda para o seu anjo da guarda. Pedir para ele te ajudar a transformar essas coisas, não é? Entendeu? Uhum. Transformar a sua insegurança em confiança, em fé em Deus. Pede ajuda para ele. Pede para deixar você ver, para deixar você enxergar, qual o caminho que você deve seguir. Você não está sozinha no mundo. Você tem protetores, anjos da guarda, tem Jesus, tem uma infinidade de espíritos querendo te ajudar. É só você pedir ajuda. Sim. Vamos pedir ajuda para eles? Ah, eu acho que eu peço, sabe? Mas eu não escuto, eu acho. Eu Escuta. peço. Quando o negócio, quando o Pede. negócio tá muito feio, eu peço muito, sabe? Até acho que Não, mas até não é exagero. assim.
Só Não quando é? tiver muito feio. Pede todos os dias, né? Sem estar feio. Não espera estar Uhum, feio. Espera estar bom. Aí vai pedindo, né? Por exemplo, pode pedir para ele deixar você ver a causa da sua insegurança e como você transforma ela. Por que que em uhum, determinados momentos você se desequilibra? Pede para eles deixarem você ver, para você compreender. Olha, me deixe compreender, por favor. Eu quero solucionar isso em mim. Então eu peço ajuda. Porque está no Evangelho, Jesus nos assegurou, não é? Pedi e obtereis. Não é uma frase em vão. uhum. Pede com fé que você consegue. Obrigada. Obrigada. Tá Vou bom? tentar. Então Ô, vamos lá. Jorge, posso dar uma palavrinha para Cláudia? Uma só não vai dar, porque você já deu Tá duas. bom. Três. Posso Então dar uma tá. palavrinha? Cláudia, cinco. Então tá bom. Ô, Cláudia, assim, ó, eu já compartilhei com vocês também, né? A gente tem problemas com filhos, passei tudo aquilo com o neto, problemas com a mãe. Então, assim, ó, um exercício que eu vou te propor, que para mim fez muito bem, é um exercício que eu faço diariamente. Sempre que eu esqueço, eu vou lá e paro de novo e trago isso como foco, né? Assim, ó, tudo, em tudo há um propósito, Cláudia, tudo, sabe? Então, assim, ó, eu sempre me lembro disso e em seguida eu digo, eu confio em Deus. E as coisas vão se acalmando, entende? É um exercício que me ajudou muito e acredite, Cláudia, diminuiu, olha, eu vou te dizer 70% dos meus problemas. Por quê? Porque os meus problemas, os meus sofrimentos consistiam em querer resolver o problema dos meus filhos, querer resolver o problema da minha mãe, entendeu? Só que assim, Uhum. cada um deles tem a sua vida, tem a sua meta, entendeu? Tem o seu programa reencarnatório. Então assim, ó, a gente pode ajudar com oração, confiando em Deus, sabe? E pensando sempre, tudo tem o seu propósito, em tudo. Conseguir começar a botar isso, sabe, na tua mente e entrega para Deus. É o que eu comecei a fazer e me ajudou muito. Nossa, não tens noção, assim, como a minha vida ficou mais leve quando eu resolvi entregar para Deus as coisas. Eu faço o que posso, o que não posso, rezo, chamo por ajuda, evidentemente, e é isso. Isso para mim me fez muito bem, eu acho que pode te ajudar bastante também. Tá bom, Claudinha? Obrigada, minha querida. Obrigada. É bom saber que a gente não está no barco sozinho, né? Só muda endereço mesmo, né? Mas é complicado. Mas vai dar tudo certo. Com certeza. Vai sim, já tá dando já. Hum. Quer falar alguma coisa, Cris? Quero, mas quero falar para a Cláudia também, Não, mas é para a Cláudia mesmo. porque essa exposição de problemas, né? E eu acho muito bacana, até antes de tu entrar, eu estava dizendo para ela que no começo tu me provocavas muito positivamente, né? Claro, para que a gente se movimentasse. E essa provocação que a Cláudia recebeu, uma provocação positiva, né? Ela é muito maior, ela é muito mais positiva do que a gente possa imaginar, porque vai além dessa exposição de, das dores, dos problemas, né? Muitas vezes das fraquezas que a gente tem, mas é como um movimento de aceitação, né? Então, agora eu aceito entrar nesse movimento, me coloco nesse fluxo da vida, porque ela parou e pensou, né? Ela foi impulsionada para isso. E quando a gente faz um movimento convergente com Deus, com o Evangelho, com a vontade de Deus, toda uma existe todo um movimento invisível, né, a favor. Então, com certeza, Cláudia, é, vai ser um novo momento, se tu conseguires te manter um pouco mais desperta, né? Fechar esse guarda-chuva que a gente abre na própria cabeça que impede que todas essas bênçãos cheguem. Então, essas orientações, assim, de pedir auxílio o tempo inteiro, de compreender que a vida espiritual, ela está completamente ligada à vida material, porque por mais que isso pareça óbvio, a gente faz essa divisão, né? Então, parece que quando a gente tem um problema, seja ele qual for, a gente exclui completamente a nossa relação com o espiritual. E ali é onde a Helena vem te dizer, não,
eu entrego a todo momento a minha vida a Deus, né? Ou seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. É isso. E saibas que não estás sozinha, né? És muito querida aqui por todos nós, então estamos juntos. É Obrigada, isso. obrigada. Então, vamos lá, Cris. Nós estávamos no 13º slide. Boa noite, Tati. Boa noite, Cris. Boa noite, gente. Era nesse aqui Boa que vocês noite. pararam, né? Boa noite, boa noite. Vamos para o outro, então. Boa noite, Cris. Ô, Tati, não é para ficar calada, tá? Você e a Cris tem que ajudar aqui. Pode deixar. Sim, Então, senhor. vamos lá. Em outros casos, a autoidentificação pode ser considerada como a busca da consciência pura, que somente é conseguida após a experiência do eu, tornando o fator primordial e central da consciência. Olha, isso é muito maravilhoso. A gente pensa aquilo que a Cris falou antes, né, que esse pequeno exercício que a Cláudia fez parece ser pouca coisa. Olha aí a resposta. Essa identificação que a Cláudia fez, essa autoidentificação, é considerada a consciência pura dela, o self, o centro do ser dela. É o self querendo ver a sombra, as máscaras, o ego como está se comportando e todos os nossos fragmentos. Então, é como você se conectar com o seu reino de Deus, com a luz que há em nós, com o conhecimento que está nessa consciência que a gente não consegue acessar. Por isso, Cláudia, que eu falei, ó, pede ajuda. Está tudo dentro de você já. Só que ele está com nuvens e mais nuvens em cima e está difícil de enxergar. A luz do self, né, essa busca por identificar esses conteúdos, né, ela traz uma ressonância com o self. E, consequentemente, traz luz. Consequentemente, vem o conhecimento. Consequentemente, vem a verdade. Consequentemente, vem a liberdade, a saída das prisões. Não é maravilhoso, gente? Um pequeno exercício que a gente faz todos os dias, se fizer corretamente, olha quanto benefício traz. Como a vida é maravilhosa. E o problema é que a maioria de nós gosta de continuar cego, não é? É necessário fazer essa identificação. E é necessário sempre buscar mais, não ficar só na superfície. Todo pensamento, ele esconde algo. Ele quer tirar a sua visão da realidade. É importante você entender isso. Você tem o primeiro pensamento, aquele pensamento está escondendo a verdade, aquele é a parte da ilusão, é a parte do instinto que chega com pressa. Exatamente para que você não identifique nada, que você não veja nada e que você se comporte daquele jeito. Então, precisa prestar atenção nessas coisas. Não é algo que vai ser ruim, mas que vai trazer benefícios infinitos. A gente não tem nem consciência do que está relacionado com o nosso eu central, primordial, a nossa consciência, o nosso self, de quanta luz e coisas maravilhosas e amor e paz existe dentro de nós. Pode falar, meninas. Então, essa parte que está em vermelho, né? Ele diz assim, o eu tornado fator primordial, ou seja, né, esse eu como centro de tudo, é uma frase muito, muito forte, né? Porque como é que esse eu se torna o centro? A gente precisa refletir sobre isso, né? Como é que eu transformo esse eu, que não é o eu egóico, né? Mas esse eu superior, como é que ele se torna o centro? Porque é como se houvesse pré-requisitos para que a gente chegue lá, né? Então, se a gente conseguir fazer uma pequena avaliação de como é a nossa vida,
como é a nossa vida no cotidiano, o quanto a gente tem um olhar voltado para fora de si, ou seja, gravitando lá na periferia, onde tem todos as derivações do orgulho e do egoísmo. Então a gente gravita no ciúme, na vaidade, na inveja, no medo. Então isso tudo nos afasta desse centro, que é esse eu, né? Que seria a nossa consciência, esse despertar da consciência. E muitas vezes a gente sabe o que tem do outro lado, porque a gente fala muito disso, né? Que é o amor, que é a alegria, que é a paz, mas existe um muro muito alto, né? Muito forte que nos impede. Isso tudo dentro da nossa mente ali, da nossa existência. E então, como que eu ultrapasso esse muro? Como que eu dissolvo esse muro? Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né, Jorge? É. E, então, cada um vai refletir, né? Quais são as suas dores, quais são os seus maiores entraves, qual é a personalidade que prepondera de maneira mais intensa nessa existência. E eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, porque quando a gente desencarna, a gente está tão identificado com esse eu egóico, né? Com essa personalidade vivida nessa encarnação, que a gente desencarna achando que a gente é só isso, né? Que a gente é só essa personalidade que encarnou aqui, por exemplo, só a Cristiane, só o Jorge, a Helena, a Cláudia, né? E nós somos muito mais, né? Nós somos essa consciência. E é isso, não quero fugir muito da linha, está meio viajona hoje. Mas tá ótimo, Cris. É, mas deixa eu dizer que logo no começo da aula eu senti muito a presença do meu amigo aqui. Fazia tempo que eu não sentia no meu cardíaco assim, sabe? Ai, que bom que ele tá aí. Ele está presente desde o começo. Mas Adoramos ele, inclusive. vamos em frente. Sempre bem-vindo. Eu vou pegar o gancho ali, Jorge. Eu sei que tu ia falar, só vou falar bem rapidinho. Que pegando o gancho do que a Cris falou, e eu acho muito importante para essa busca, né, dessa autoidentificação, duas coisas, né? Aquilo que a gente sempre fala, que é conhecer os nossos impulsos e as nossas motivações por trás das nossas atitudes, né? Que é basicamente o que a Cris falou, o que me motiva, por que eu reajo da maneira que eu reajo, por que eu faço as coisas que eu faço e tudo mais. E também algo que é muito importante e eu sempre vejo o Jorge batendo na tecla disso aqui, não só comigo, mas com todo mundo aqui, e ele sempre fala de uma coisa, e eu não sei, ele já falou tantas vezes e já passou batido tantas vezes, mas que nós precisamos ser pacificadores, né? Prestar atenção como que está o nosso mundo interior e o quanto a gente está contribuindo para pacificar e harmonizar o ambiente que a gente se encontra. Porque, por mais que ele já tenha falado 1000 vezes, quantas vezes a gente já escolhe fazer esse exercício todos os dias? Será que a gente se insere nos ambientes que a gente está inserido, que a gente se coloca com esse objetivo de sermos pacificadores ou não? Ou a gente está simplesmente inserindo e sendo empurrado, sendo levado por tudo que nos empurra a vida inteira? Me corrija se eu estiver errado, amigo, mas eu acho que tu fala isso todas as aulas, todas, Falei um e monte já, não, passa nem lembro. batido todas as vezes pela gente, todas. E hoje, e ele fala tanto isso para mim, gente, mas tanto, é real, assim, não só aqui como pessoalmente, e hoje eu notei, não só hoje, mas terça-feira teve um evento à tarde que eu participei, né, que eu tive que fazer, e o Jorge me mandou uma mensagem dizendo, olha, o teu objetivo principal nessa situação é harmonizar o ambiente e te harmonizar. Gente, isso é olha, uma das receitas de bolo, assim, isso é muito incrível.
Porque se a minha preocupação está em me harmonizar e pacificar o ambiente, esse é o maior espaço que está ocupando a minha mente e meu coração, entende? E a partir disso tu pode escolher, a gente pode escolher, e as nossas escolhas acabam sendo mais tranquilas e melhores, enfim. Então, obrigada, Jorge, porque se esse fosse o objetivo real da nossa vida, sermos pacificadores do nosso mundo interior e do ambiente que a gente vive, o trabalho ia ser tão menos complicado, né? Tão mais tranquilo, tão mais leve. É isso A aí. Cris Tessarolo está com a mãozinha levantada, mas eu só, antes de deixar o Jorge falar, eu queria só dizer uma coisinha em relação a isso que a Tati falou. Ontem, na mesa mediúnica, a última fala que encerrou a reunião, foi uma reunião muito intensa, foi a frase assim, ó, sejamos pacificadores, sabe? Então, parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito séria, né? A quem foi dado todo o conhecimento que foi dado a nós, porque nós recebemos muita informação no último ano, né? E uma informação muito profunda que sustenta a nossa percepção de Deus, de Jesus, do Evangelho, e nós temos o suficiente para não deixar isso escapar pelas nossas mãos, né? Então, nós temos o compromisso, a responsabilidade de sermos multiplicadores, e nós falamos isso sempre aqui, e isso quer dizer o quê? A pacificação, né? Então, nós temos a responsabilidade de ser aquele que apaga a fogueira, e não que coloca mais lenha nessa fogueira, né? E isso é transformador, se a gente realmente conseguir entender o tão profundo, né, que é essa palavra, né, pacificar. É isso. Acho que a Cris quer falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Ai, não, eu só queria, que falando tudo isso, que ouvindo vocês, me fez lembrar de ontem que a gente fez a leitura do Evangelho e era sobre, o título era A Felicidade Não É Desse Mundo. E eu li, né, e eu fiquei tão feliz, porque só de saber que a felicidade não é desse mundo, né, que é um mundo muito desigual, que tem muita maldade, que tem tudo isso que a gente é exposto todos os dias, e saber que ter esperança e fé, né, que tem um propósito de um ambiente melhor, né? E quando fala nesse slide da autoidentificação e da consciência, e a gente falou muito ontem, eu e meu marido, né, a respeito do que seria essa felicidade, né? E acho que a gente aqui experimenta pouquíssimos momentos, acho que talvez nem conheça de verdade a felicidade real, né? E a gente linkou muito a questão da felicidade com a questão da consciência do amor, né? O amor consciente, o amor que ele impera sem essa questão de se doar e esperar algo em troca, né? E muitas vezes, assim, são coisas simples, né? Até citei ontem na mesa. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma coisa bem simples que acontece praticamente todo dia que eu estou trabalhando. Quando eu trabalho na parte dianteira do avião, eu recepciono os passageiros. E eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, né? E muitos, mas muitos, muitos, muitos não respondem, né? E é uma coisa simples assim, né? E eu ficava chateada, assim, ficava pensando, meu Deus, como que uma pessoa não responde, né? Ele passa na minha frente, não tem como não, né?
E, e eu pensei, eu acho que eu já devo ter feito isso com alguém. Com certeza eu já devo ter feito isso com alguém, né? E eu pensei, eu acho assim, o que pode acontecer de a pessoa não querer responder porque aconteceu alguma coisa, ou às vezes a pessoa está perdida nos seus pensamentos, ela escuta, mas não ouve, né? E eu acho que é um exemplo bem simples, assim, sabe? Então, eu dou aquele boa tarde, que seja uma boa tarde para nós, né? Mas não espero mais esse retorno, né? Ou então, quando entrega alguma coisa no avião e fica esperando o obrigado da pessoa. Entrega, né? Entrega e é isso. Mas eu queria compartilhar com vocês essa questão da consciência, né? Da autoidentificação da consciência com a relação do amor e da felicidade que não é desse mundo, que a gente fez a leitura ontem, né? Era só isso. Valeu, Cris. Quer comentar, Maravilha. Jorge? Se você quiser comentar, tudo bem, pode ir. Não? Vai lá, pode ir. Vai lá, Cris, não tem problema. Põe para fora. Você falou que estava faladora hoje. Não, é que a felicidade, ela não é desse mundo da maneira perene, né? Como a gente lê no Evangelho. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas essa felicidade, ela pode ser relativa, de acordo com esse mundo físico, né? Material que a gente vive. E a gente não pode esquecer que a felicidade é um estado interior, né? Então, independente do que esse é o grande objetivo, que independente do que esteja fora de mim, de como as pessoas reagem ou não, a minha felicidade precisa estar ali, né? Porque se eu sou conectada, se eu não estou fragmentada, eu não espero nada do externo, né? Eu me alimento de uma energia que vem de dentro de mim mesma, ou seja, que é a energia de Deus. Então, essa é a felicidade que nós podemos ter aqui nesse mundo, né? E a compreensão de que é um momento e essa vida é transitória. Só que a gente esquece, né? Nós esquecemos que somos espíritos na maior parte do tempo, porque a gente vive tão voltado para a parte material que a gente esquece que o que anima esse corpo é um espírito e que esse espírito é vinculado a Deus e a tantas outras coisas que nós não temos a capacidade ainda de compreensão. É isso, Jorge. Muito bem. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Cris falou, que acho que ela nem percebeu. E também aqui, eu tenho certeza, Cris, que não foi o que você quis dizer. Mas é só para ilustrar para a gente como a gente precisa, às vezes, identificar alguns pontos na gente. Você falou assim, que você fica na porta, todo mundo entra, você dá boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, e a maioria não te responde. E aí você disse assim, acho que eu já fiz isso na minha vida. Então, é esse ponto que eu quero pegar. A lei de causa e efeito, ela é tomada por Deus. O retorno daquele ato que a gente fez, como esse bom dia, boa tarde, boa noite, que não foi dado, ele vem saturado de amor por Deus. A ideia não é uma punição porque eu fiz aquilo no passado. A ideia é dar uma oportunidade para que a gente faça diferente. E aí você tem dois aspectos, positivos e negativos. Você pode olhar a coisa pelo lado negativo, não é? Ou você pode olhar o lado por uma oportunidade que Deus está te dando de novo, de você fazer algo diferente que seja a misericórdia, da compreensão de que cada um ali está com a cabeça cheia de problema, cada um ali está vivendo um turbilhão no seu mundo íntimo e que naquele momento ele não pode ser educado. Esse fator misericórdia é o que Deus está procurando em você, Cris.
é essa misericórdia que você precisa ter de você para você mesmo. Em vez de ter uma imposição, uma cobrança muito, muito pesada, né? Eu fiz isso, está acontecendo comigo de volta. Não sei se está me entendendo. Um peso grande de algo que falta misericórdia, falta o auto-perdão, o auto-amor. E aí você ser misericordiosa, que é a grande oportunidade que Deus está te dando. Na verdade, Deus nos dá oportunidades, não é? Ele é o Pai das infinitas possibilidades. E dentro dessas infinitas possibilidades, Ele escolhe uma possibilidade para a gente. Aquela que a gente tem a probabilidade de mais êxito. Então, é isso que é importante identificar, esse ponto aí, ó. Esse ponto, a falta de misericórdia, a falta do auto-perdão, a falta de se amar, de se olhar com mais amor, com mais carinho, e não com uma cobrança muito firme, de que eu fiz, agora tenho que passar por isso. Eu tenho certeza que não foi nada disso que você pensou, eu só estou exemplificando a partir daquilo que você colocou ali, porque a aula é de autoidentificação. Então, veja quantas coisas a gente deve falar durante o dia que a gente não busca identificar o que a gente realmente quer dizer. Mas o Jorge, quando eu falei assim, ó, eu já devo ter feito, é porque não estava numa balança assim de 2 pesos e 2 medidas, não era isso. Eu quis fazer uma análise pensando assim, ó, eu já fiz e queria entender e ser empático com, às vezes, por que eu faria aquilo? Então, por que eu poderia estar preso em algum pensamento, escutar e não ouvir, né, que passa batido. Então, com a empatia, eu pensei, tudo bem. E para mim, eu não fico mais chateada. Eu penso para a gente ter um bom dia. Só isso que eu penso, sabe? Eu falei 2 vezes que eu tinha certeza que essa não era a ideia que você tinha. Eu tenho certeza que não foi a ideia que você tinha. O ponto que eu quero que você identifique é se falta misericórdia de você para você mesmo. Se falta amor de você para você mesmo. Esse é o ponto, não é? Ok? Tem uma coisinha aí. Tem uma coisinha aí que eu quero que você veja. Me ajuda a ver, não estou vendo, não. Eu já falei tudo que podia falar, agora investigue, né? Gente, a aula é de autoidentificação. E por que essa autoidentificação é importante? Porque a gente está sob camadas e camadas e camadas, o que chama-se um cinturão, não é? Uma barreira vibratória. De tantas camadas de pensamento que a gente tem, que cria uma densidade específica, onde a gente fica prisioneiro. Eu vou dar uma ideia bem tosca para vocês, do que eu acho que é. É como se a gente tivesse uma gelatina gigante e a gente tivesse ali no meio da gelatina, preso na gelatina. Isso chama-se a densidade fluídica, onde a gente não consegue fazer movimentos espirituais, mentais, psíquicos, porque a gelatina em si, ela traz uma densidade já de situações que a gente viveu, de pensamentos que a gente tem, de inércia, de instintos e de raivas, e a gente está ali se movimentando bem lentamente, se arrastando. Quando você identifica algo em você, você libera essa densidade. E aí você pode utilizar as potências. Porque só o ver já dá clareza mental. O ver te dá a possibilidade de discernimento, que já é uma potência. E te dá uma possibilidade de liberdade, que é outra potência. E te dá uma possibilidade de usar a sua vontade para fazer tudo isso, que é outra potência. Mas, se não fizer, fica nessa parte densa.
Por isso que todo mundo fala, eu não vejo nada, eu não enxergo nada, eu não percebo nada, porque está dentro dessa gelatina gigante e ela se balança com ela para tudo quanto é lado, mas, na verdade, você não sai do lugar. É um exemplo meio tosco, tá? Só para todo mundo entender que essa gelatina são os fluidos. E esses fluidos que estão cada vez mais materializados, né? Dependendo do contexto, do campo que a gente esteja atuando. Então, essa autoidentificação que a Joana de Ângeles está propondo, ela faz isso, porque ela diz, ó, se você identificar, você já clarifica, você traz luz, você encontrou o self. E essa luz faz com que suas potências, com todos os seus valores que foi dado por Deus e virtudes, despertem também. E você tem a condição de se movimentar melhor, não tanto na escuridão, não tanto dentro dessa densidade. Vocês estão compreendendo? Olha o que ela diz ali. Ó. É exatamente isso que eu estou acabando de falar. Ainda se pode analisá-la, a autoidentificação, né? Do ponto de vista da harmonia com si. Olha a harmonia da Tati aí. Agora vai se chamar Tati Harmonia. Ou o eu superior, ou o espírito que se é, liberando-se das masmorras, da gelatina, né? Da densidade que o limitam, passando a diferentes fases do processo de emancipação, ou da liberdade. Alcançar essa essência do ser, como fator espiritual e permanente da vida, é o objetivo que deveria ser de cada um de nós. Por isso eu fiz o exercício com a Cris. Olha como é difícil. A gente, durante o dia, eu, você, a Tati Rocha, a Tati Tessarulo, que está aí, a Cláudia, a Carlinhos, Cris, todo mundo, nós estamos vivendo, mas não estamos nem percebendo o que nós estamos falando. E tem muita informação que levaria a gente a esse estado aí. A uma harmonia interior. Por que a Tati contou aquela história? Porque a Tati estava entre o peso de ficar... Posso contar, né, Tati? De contar numa ansiedade, Pode. numa impaciência, ou de se pacificar. Ela escolheu se pacificar. Quando ela se pacificou, ela estabilizou a ansiedade. A ansiedade parou de dominar e fluiu na maior tranquilidade. Tudo que ela tinha que fazer naquele momento. Entende? Então, a harmonia que ela encontrou com si, não é? Com o self, fez com que tudo isso acontecesse, que aquela parte densa não dominasse ela e simplesmente se diluísse. A partir do que ela identificou, estou ansiosa. O Jorge falou que para mim fazer harmonia e pacificação minha e do... então vou escolher isso aqui. Pronto, resolveu todo o problema. Vocês estão compreendendo? Ô, Jorge. Oi, gente, tudo bem? Pode falar. Tudo bom? Então, voltando ao exemplo da Cris, né? Eu estava aqui pensando, porque vamos me colocar lá como no papel dela, agora, né? Eu com todos os meus defeitos, que tem muitos, muitos, muitos. Então, quando eu dou um bom dia, né? E aí, a Cris, a gente tá pegando tu para Cristo, mas é para todo mundo aprender, né? Então, quando eu dou um bom dia com o meu coração, eu por mais que eu não receba a resposta, eu não me sinto impactada. Era para ser assim, né? Mas, como eu sou carente, né? Todos nós somos. Muitas vezes eu nem me acho merecedora de muitas coisas, de estar ali, de, sei lá, né? Muitas coisas. Eu fico esperando esse retorno. Até porque tem um condicionamento, né? Porque se a gente for parar para pensar, existe um condicionamento de que da educação, entre aspas, né? Se eu dou bom dia, as pessoas precisam responder o meu bom dia, o meu boa noite, e a gente é condicionado para isso. Então, se não acontece dessa maneira, a gente também coloca lá na caixinha, né? Do mal educado, vamos dizer assim. Só que está tudo dentro de mim, porque a pessoa que está lá, que não deu bom dia nem boa tarde, ela não está nem aí, né? E eu me sinto por isso. Então, eu acho que, não sei se é aí que o Jorge quer chegar, né? Qual é a relação comigo mesma? O que me falta
de amor para mim mesma, ou seja, que carência é essa, né? Que isso tem a possibilidade de me afetar. E a Cris aqui é só um exemplo, porque a gente faz isso o tempo inteiro, com vários outros exemplos, né? Ô, Cris, na verdade é assim, quando ela fala, não é, que as pessoas não devolvem o bom dia, não há um julgamento implícito aí, há um julgamento. Sim, sim, Se há um julgamento, há uma condenação. sim. Condicionamento também, né? Julgamento e condenação é falta de misericórdia. Uhum. Se a gente julga o externo, é porque a gente está fazendo isso conosco mesmo. E não é ela, eu faço isso o dia todo, de Eu julgar os outros, também. sabe? Sim, sim. Eu tento me policiar ao máximo, mas 99% das vezes eu caio. Mas continuo me policiando. Uma hora eu acho esse equilíbrio aí. Então é isso que a gente precisa. Isso é uma autoidentificação muito séria, não é? Muito séria, que nós todos fazemos. Que o Evangelho coloca lá, não é? Que se a gente fizer isso, a gente vai para a prisão e só sairá de lá quando pagar o último centavo. Então vê como a coisa E a gente vai fazendo essas coisas, e eu já não vou falar mais da Cris, para ela não ficar assim impactada, eu faço isso o tempo todo. Então, quando eu faço isso o tempo todo, essa história do Evangelho que Jesus colocou lá da condenação não vem na minha cabeça. Né? Como da parte da mansidão também, que a mansidão diz assim, se você matar alguém, você vai ser levado para o juiz. Se você fizer isso, mas se você chamar alguém de louco, ou de ser alguém raca, você vai para o fogo do inferno direto. Então, qual é a relevância dessas coisas e de matar alguém? É isso que o Evangelho quer colocar, que os pesos são iguais, não é? São todos crimes contra a lei de Deus, que eu faço isso o dia todo sem me dar conta. Na verdade, agora estou me dando conta porque eu faço a identificação. Né? Então, eu vejo que, na maioria do tempo, eu estou julgando as pessoas. Jorge, Por isso que... Oi. Carlinhos, deixa eu entrar na Ô, Carlinhos, aí, que bom ouvir a sua voz. Você deveria participar mais vezes, mas fica quietinho. Mas fiquei muito feliz de você falar um pouco. Diga aí. Deixa eu entrar nessa seara da crise. Eu também, para mim, o que era falta de um retorno no trânsito, de dar a vez para a pessoa passar, numa falta de segurança que tem que parar, mas aí, para mim, era falta de educação. A pessoa dá um agradecimento, entendeu? Eu não via por esse lado, agora eu vou por esse lado. Mas eu Ô, não via, pra mim, era Carlinhos, só um pouquinho. Tu tá Oi. falando com um fonezinho ou não? É que tá meio complicado de te ouvir, não sei se dá para te chegar mais perto de onde tu, do Tá microfone. Melhorou? Acho que melhorou. Não, eu estou falando para o Jorge, para vocês, é que nessa seara aí que aqui comentou, né, de não receber o retorno, para mim era falta de explicação, não via por essa explicação que o Jorge deu, Uhum. né? Porque a gente, no trânsito, eu sempre paro, as pessoas aí da rua, de trás e tal, aqui na faixa de segurança, que é obrigado a parar, mas um agradecimento de obrigado, separado e tal, a gente fica esperando isso, mas para mim era falta de educação da outra pessoa, não via por esse lado. É isso que eu queria comentar. Uhum. Agora eu vou ver diferente, olhar diferente. Uhum. Quando a gente fala assim, é falta de educação do outro, você julgou e condenou o outro. Então, na verdade, é uma falta de misericórdia que há dentro de você. É uma falta de compreensão com a imperfeição do outro. Está ouvindo, não? Sim, estou ouvindo, É uma agora falta... já entendi. Eu não escuto nada que ele fala. Entendeu? Aqui não dá para entender Não dá nada que para você fala. entender direito, não dá. Que pena. Eu consegui entender a primeira parte bem, agora a tua resposta eu não consegui entender. E agora eu entendo. Que não é Agora falta tu de entende, educação. tá? É. Uhum. Agora ele Então, entende. o que você está dizendo é que tem uma falta de misericórdia dentro de você e que você faz isso com você mesmo, por isso que a gente sofre tanto. Sim, perfeito. Então,
São pequenas coisinhas isso que a que eu gente tô precisa entendendo. identificar. A aula é de identificação. Primeiro, a gente precisa tomar cuidado com o que fala e como fala. Olhar antes para isso, que é a prudência, né? O ver antes. Ver o que você vai falar. Discernir sobre isso. E isso traz o discernimento, traz as potências, como eu falei antes. Essa autoidentificação, que é o autoconhecimento, ele tira a mente da alienação que ela se encontra, das barreiras vibratórias, da densidade, da geleia. Lembra da geleia, da gelatina? Que nós estamos ali presos dentro da densidade. Então, ela faz isso. E aí você pode discernir, mas se você olhar antes para o pensamento e escolher, eu quero realmente fazer isso. Gente, se eu disser para vocês, uma parte eu sempre digo, né, que todos os nossos pensamentos não é o que a gente deve fazer. Estou repetindo isso aí faz quase 10 anos. Mas se eu disser que todos esses pensamentos não são nossos, será que vocês acreditariam? Nosso, do si, do eu superior, do verdadeiro Jorge, do verdadeiro Carlinhos, da verdadeira Cris, da verdadeira Cris Tessarolo, da verdadeira Tati. Não é. Se você parar, você vai escutar o seu verdadeiro eu e você vai ouvir a sua mente tagarelar coisas que não são vocês. Que elas estão ali para que vocês se comportem daquele jeito. São só sugestões, automatismos, condicionamentos, que fazem você se comportar toda vez do mesmo jeito, porque não pensamos, não paramos, não olhamos, não discernimos, não temos mansidão. Fala um pouco, Cristati, chegou a sua vez de falar também, vamos aí. E tu sabe que agora tu falando me veio um exemplo, assim, porque a gente é tão da aparência que um astucioso, né, uma pessoa que pode ter uma má índole, inclusive, ela pode chegar muito simpática, né, com bom dia, boa tarde, com muitas gentilezas, mas isso não demonstra quem ela é, né, e talvez, isso só para a gente refletir como nós somos julgadores, né, e muitas vezes uma outra que não responde a um bom dia, ou é mais ensimesmado, vamos dizer assim, tem uma moral muito mais elevada, né? Então, nós somos condicionados a ser dessa maneira, e de uma maneira pré-formatada, assim, não, como toda uma sociedade precisa ser dessa maneira. E quem não se encaixa nessa caixinha, né, é considerado inadequado. Então, a nossa percepção ela é muito limitada, porque nós só vemos as aparências, né? E essa reflexão a gente pode aplicar em tudo, como o Carlinhos falou ali, no trânsito, no supermercado, numa faixa de pedestre, dentro de um avião, e a gente precisa estar com um olhar muito atento, para não julgar, né? Para não ver só a parte externa, para conseguir olhar em profundidade. E é só dessa maneira que a gente vai conseguir fazer com a gente também, né? Porque do contrário, a gente não consegue. Fala, Helena. Então, tu falou agora essa questão da primeira aparência, no salão de detalhes, onde eu levei a minha mãe, enquanto eu estava cortando o cabelo, entrou uma senhora lá para fazer a unha, mas pensa aquela cara sisuda, assim, sabe? E eu, como Jorge, né, também sou julgadora, né? Eu olhei para ela e pensei, nossa, que antipática, sabe? É uma coisa assim tão da gente, né? Aí, ela sentou do meu lado, pensa na pessoa simpática, perguntando da minha mãe, que tinha saudade da mãe dela, uma pessoa queridíssima, gente. E a primeira impressão que me deu foi assim, uma pessoa sisuda, arrogante, assim, sabe? Antipática, daquela que tu não quer nem chegar perto, sabe? E ela veio sentar do meu lado e em segundos, minutos, virou toda a imagem que eu tinha, né, o pré-conceito, a pré-imagem que eu tinha da pessoa. Então, é só para enfatizar realmente o que tu falou, né? Que o que a pessoa mostra, às vezes, é bem diferente do que ela realmente é, né? E que bom que tu tivesse essa oportunidade de desfazer essa primeira imagem, né? E se a gente não consegue olhar para dentro da gente e ver o real, né? Esse si, a gente também não consegue fazer com o outro. É tudo
É tudo uma sequência, né? Sei lá se a sequência é a palavra, mas a gente faz da mesma Mas maneira. aí é claro que eu fiz aquele comentário sobre mim mesma, né? Que antes da gente começar a conversar, eu sempre venho na mente, nossa, né? Se eu estou vendo isso nela, é porque isso também está em mim, né? Então, a arrogância, a antipatia, foi bem engraçado, assim, que no momento eu fiz esse vai e vem, sabe? Depois fiquei quieta, sabe? Aí, quando a gente começou a conversar, né? Mas também tenho feito isso, essa questão de olhar no outro e pá, depois eu paro e volto, né? Faço o retorno, né? E aí a Sim. gente se vê maravilhosa, né, Tati? Eu gosto muito da Tati, que é como é que é a Tati no país da, não, como é que ela falou aquele dia? Ah, o encantado mundo da Tati. Aí a gente começa a ver os bons trendinhos. Gente, eu me complico aqui para ligar esse microfone. A minha psicóloga fala que é o fantástico mundo de Tati. Ah, Isso, fantástico. Muito Não, bom. mas é isso, né? Como a gente é iludido, né? No fantástico mundo, né? Mas aí quando a gente começa a bater de frente, e é isso, assim, eu acho que o dia a dia da gente é isso. É olhar as oportunidades, olhar os acontecimentos e voltar para si, né? Essa questão da identificação mesmo, com certeza. É isso. Obrigada, Helena. Eu acredito que esse ego, né, esse ego desgovernado, porque ele é necessário, a gente se acha muito, a gente é muito arrogante, muito, muito arrogante, porque nessas comparações que a gente faz e nesses julgamentos, a gente só se mostra, né? Mostra o quanto a gente se acha melhor que os outros, e isso é incrível, né? E esse se achar melhor é como se a gente desse um atestado de carência. É o contrário, né? Então, é muito louco. A mente é uma coisa muito interessante, porque a gente é tão carente que precisa se autoafirmar o tempo inteiro e ser arrogante o tempo inteiro. Porque isso é falta de amor, falta de auto-amor, afastamento de Deus. Por isso que a gente tem esses comportamentos, né? Então, Cris, vamos se aprofundar um pouco mais nesse exercício aí da Helena, exatamente para encontrar como a gente chega a essa falta de amor, não é? Então, se a Helena identificou que ela não tem misericórdia, ela julgou e condenou a mulher, ela está fazendo isso dentro dela. Então, se ela tem um sensor dentro dela tão forte que prepondera, assim como o meu, aqui nós temos só uma angelitude, né, que é a Tati Rocha. O resto tudo é... Então, preste atenção agora. Se você tem um sensor tão forte dentro de você e ele prepondera, ele afasta você do self, que é onde está o amor, que é onde está a bondade, que é onde está o perdão, que é onde está a aceitação. Então, ele prepondera tanto que cria um enorme distanciamento. Então, aquela mulher representa, ela é uma projeção desse ser que tem dentro de você, que está tudo em luta ali. Não há pacificação. Aí ele coloca ali, a harmonia com si. Como você vai se harmonizar com si mesmo se o que prepondera é o censor, é a condenação, é o rigor? Entenderam agora? Sim. E agora eu tenho uma outra pergunta para ti. Por que que existe esse afastamento? Por que que esse ego desgovernado nos afasta do si? Por quê? Porque, primeiro, isso é uma reverberação da queda, não é? Sim, mas o que Primeiro que ele ponto. sente? O que que a gente sente? Por que que a gente não quer atravessar esse escuro, esse ponto cego, vamos dizer assim? Porque a gente tem medo. Mas o medo vem do afastamento, Cris. Sim, sim, Ele mas vem do afastamento. Então, qual é o ponto? O ponto é quem vai fazer essa ponte é a misericórdia. sim, É a misericórdia. Quando a gente trocar o julgamento pela misericórdia, o self vai se iluminar. E o medo vai acabar. E a carência vai acabar. E eu deixo de ser um negador. na verdade é uma reconstrução, né?
porque nós temos medo de olhar para dentro de nós mesmos. Então, existe como se fosse um buraco negro ali, né? Que nos impede de ver o outro lado. E esse movimento de misericórdia, ele traz medo porque vai contra todos as nossas memórias, vamos dizer assim. Esse si está tão soterrado, ele está tão inacessível momentaneamente, que a gente tem essa dificuldade, né? Então, nós criamos tantas barreiras para chegar até lá, que nos acostumamos com esse comportamento doentio, carente, medroso, né? Que traz insegurança, que traz tudo isso que a gente conhece. E o nosso mundo é mergulhado nisso tudo. E quando a gente dá um passo para a misericórdia, ou seja, amoroso, de perdão e tudo mais, traz muita insegurança, porque eu não conheço mais esse caminho. Entende? Então, por isso que a gente precisa de tanta determinação, traçar isso como objetivo, falar disso o tempo inteiro, para que isso realmente se faça real, né? E não como uma coisa utópica, o medo, né? Cris, o medo, ele faz a gente se agarrar na máscara, porque Sim. a gente tem medo do self, tem medo Sim. do censor. A gente tem medo de errar e a gente nos culpar, nos censurar, nos criticarmos, porque aumenta o vazio, aí aumenta a carência. Então, o que a gente faz? A gente vai e se agarra nas máscaras com toda a força. Cadê a Tati Rocha que não fala nada? A Helena está com a mãozinha levantada. Ela quer Sim, sim. Eu quero fazer o exercício contrário agora. Eu tô Quero que aqui. vocês me ajudem. Tô Ô, ouvindo. Tati Angelical. Oi. O Jorge falou que tu és a única angelical aqui. O Tati sou. Angelical. Uhum. Sim, a gente sabe. Mas assim, ó, quem puder me ajudar, porque eu estou aqui tentando imaginar o seguinte. Vamos fazer o caminho contrário. Qual seria o comportamento da Helena misericordiosa nesse episódio do Salão hoje de tarde? Posso falar? Vai, fala. Eu disse para o Jorge que eu já estava com a pilha carregada. A Helena misericordiosa nem perceberia um rosto carrancudo, para começar. Porque ela olharia para qualquer um amorosamente. Entendi. Pode ir lá, Tati. Podemos ir um pouco mais longe? Quando a gente é misericordioso, Helena, você sente, vê e pensa o outro com misericórdia. Isso quer dizer, sem julgamento, sem censura, sem rigor, você aceita o outro como ele é e traz ele para dentro do seu coração. Você cria uma conexidade entre self e self, não na forma, porque você está julgando a forma, não é? Você está julgando aquilo que a tua percepção, que é aprisionada, está conseguindo perceber. Então, teria que ignorar a aparência. Tipo assim, eu não iria ver a aparência da pessoa. Você não julgaria de jeito nenhum. Forma... Não, pois é, nem olharia, então. É só, tipo assim, é como se eu pudesse ver apenas o selfie dela, lembrar dessa questão, lembrar que ela é uma centelha divina, que ela, né, que é uma filha de Deus, que é uma irmã, é isso que eu teria, independente de tudo, era olhar esse selfie, assim, pensar nessa questão, seria isso. Esse é um exercício fácil. Agora, você vai conseguir êxito quando você fizer com alguém quando pise no teu calo, aquele calo que você gosta. Sabe aquele que você não abre mão e o cara chega assim, ele pisa e até sapateia em cima dele? Eu já consegui isso uma vez nessa encarnação, hein? Eu acho que mais do que... Eu acho que também, Helena, a partir do momento que tu tá no teu centro, enfim, e se posiciona, como a Cris falou ali, como misericordiosa diante dessa situação, eu acho que tu tá aqui encarnada nesse mundo, então tu vai ver, né? Com os olhos da matéria, tu vai ver e vai perceber que a pessoa ficou dessa forma, mas automaticamente dentro de ti, tu vai saber que a pessoa está escolhendo deixar de ser o que ela é para ser o que ela não é. Então, sabe, a misericórdia vem daí, poxa, a pessoa está deixando de viver a vida para viver a morte, assim, então,
quem é que não merece misericórdia, né? Diante disso, assim. Então, eu acho que tu vai ver. Só que a tua compaixão pela pessoa de estar dando vida para o que ela não deveria vai ser tão grande que aquilo ali meu Deus, o amor pela pessoa vai ser maior do que qualquer coisa, sabe? Minha singela opinião. Sim, não, ficou bem claro. Obrigada. Ô, Cris Tessarolo, tudo bem, Cris? Tudo bem. Tessarolo. Tudo bem. Você ficou chateada, não? Não, eu fiquei agradecida, porque na fala, quando tu falou com o Carlinhos, caiu uma ficha. Ah, é? Então tá bom. Comigo, todo dia, cai um ficheiro inteiro, sabe? Ô, De Cris, tudo e se que te consola, que engraçado tu falar isso, né? Porque uma vez eu entrei no avião e realmente as pessoas, o aeroporto, ele tem aquele inconsciente coletivo imenso, né? O avião também tem ali uma série de pessoas que em sua grande maioria estão inseridas aí nessa loucura corporativa e tudo mais, e eu acabo viajando bastante por conta da empresa e eu me imaginei naquele momento entrando no avião e por que eu não te daria oi? Ou bom dia, boa tarde, enfim. E é exatamente pelo fato do que tu falou, eu ia estar tão igual um zumbi do Walking Dead, hipnotizada com meus pensamentos e as minhas demandas e vivendo qualquer coisa que não seja o agora, que tu poderia falar qualquer coisa à minha frente. Tu poderia falar, Jesus está aqui no voo. Eu não ia ouvir, entendeu? Eu ia estar imersa e hipnotizada pelos meus pensamentos, porque já é um ambiente de aceleração. A gente não vive no self, a gente vive acelerado. Então, com certeza é isso. Claro que é um motivo, mas isso acontece contigo por um motivo, né? E que vai muito além de uma causa e de um efeito, né? Como a Cris falou, não é isso, é mais para tu olhar para dentro de ti mesmo e verificar se o que sai de dentro de ti é genuíno, né? Se tu tá ali pacificando mesmo, ou se tu tá, opa, eu pacifico se alguém pacificar o meu mundo também, sabe? Eu acho que o fluxo que tá distorcido de energia, sabe? Tá vendo, gente? Quando a gente quer, a gente faz uma aula boa. Todo mundo aí, ó, tá de parabéns. Cris, vamos ler mais um e você lê e comenta aí. Já que você tá Esse aqui com a já pilha, foi? já. Você está com a pilha completa, então vamos lá. Não, agora já gastou um pouquinho, né, gente? Faz favor. Esse encontro se opera, esse encontro que é a harmonia, tá, alcançar essa essência do ser. Quando você identifica, você se encontra com o self. Sim, não, só para dar continuidade aqui no outro, né? Esse encontro se opera quando se passa a autoobservação como centro de busca, olha só. Então, só essa primeira frase, né? Então, como é que a gente se encontra? Né? Quando a gente coloca como objetivo principal essa busca, né? Esse examinar-se. Examinando-se o comportamento interior, as ambições e experiências, para descobrir-se que há um mundo íntimo vibrante, sensível, aguardando. Então, é aquele exemplo, né? É como se houvesse um jardim muito lindo dentro de nós, florido, perfumado, e a gente não consegue achar esse jardim. A gente dá voltas e mais voltas, vai em todos os cômodos dessa casa, né? E não encontra esse jardim. Porque nós criamos esse muro, e esse muro são os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa resistência, a nossa negação, tudo que nos afasta de Deus. Através do olho mental penetrante, consegue-se a introspecção saudável. Por que ela diz, né? Introspecção saudável. Isso é interessante também para a gente refletir, né, Jorge? Direcionada para as ocorrências psicológicas, desse modo, adquirindo-se um conhecimento consciente. Então, esse texto traz muito equilíbrio, né, nas palavras, porque ela fala uma introspecção saudável, e isso também é um condicionamento. Quando a gente está mais introspectivo, a gente acredita que
que é um movimento ruim, né? Ruim, entre aspas, porque esse coletivo exige da gente o contrário, né? Então, a gente tem que estar sempre sorrindo, sempre conversando, sempre, né? E justamente porque a gente não se dá esse espaço, a gente está sempre fora da gente. Então, quando a pessoa é mais introspectiva ou está num momento mais introspectivo, normalmente é encarado de uma maneira não saudável, né? Pode falar, Jorge. Não, é com você. Já estou cansado. Na verdade, eu acho que a gente já falou, tudo que a gente falou até agora, ele traz aqui, né? Então, as ocorrências... Então, vai para o próximo. Eu vou para o próximo. Alguém tem alguma dúvida? Porque a gente fala mais um pouquinho. Eu acho que a introspecção saudável, o que me vem na cabeça é você olhar para você mesmo sem o sensor, né? Sim. Sem a culpa, sem essas coisas. Com aquele ar de que você quer aprender sobre você mesmo para resolver, para evoluir, não para se culpar. Acredito que seja por aí. Sim, sem medo, né? Sem medo de ficar consigo, sem medo de ver, o que a gente tem tão guardado, né? Tão escondido. E esse é um movimento muito saudável, porque nós ocupamos o nosso tempo quase que totalmente se utilizando, né, de artifícios, celular, TV, série, etc. Leituras, inclusive, porque a leitura não é uma introspecção, porque se tu for fazer uma leitura, refletir sobre aquilo e te olhar com aquele conhecimento, permeado por esse conhecimento, ok. Agora, se for uma fuga, né? Então, a gente está sempre fugindo. E poucas vezes a gente se dá esse momento de ficar com a gente mesmo, se olhando, né? Então, é isso. Acredito que seja isso. Iniciando-se nas sensações, graças à bem direcionada conquista do corpo, sua vitalidade e movimentos harmônicos, passa-se ao segundo estágio. Então, aqui ela fala de um segundo estágio, que são as emoções, os sentimentos, e que se torna mais difícil pelo hábito de experiências externas, objetivas. Quando se viaja para o campo subjetivo, defronta-se dificuldades que somente é vencida pela perseverança, a fim de alcançar-se a área das atividades mentais, captando as diferenças entre o que se pensa e o que se é, a mente e o eu. Eu fico pensando o quanto a gente não sabe sobre a gente mesmo. Já pararam para pensar sobre isso? E aí, gente, vamos participar. Né? Só isso que eu tenho a dizer. Porque é muito sério, né? Por isso que a gente vive dessa maneira cega, que a gente fala tanto, né? Nós não somos despertos, nós estamos adormecidos, né? Então, por mais que a gente fale isso, parece já um assunto tão batido, mas a gente ainda não consegue fazer esse movimento, né? Talvez muito vagarosamente, muito timidamente, a gente consegue começar a se ver. Mas quando a gente tem uns relances assim, e todo mundo teve aqui já, é que a gente consegue ver o quanto ainda tem para a gente desvendar, né? O quanto de verdade, o quanto de situações que a gente ainda não consegue enxergar. E lá no começo, quando a Helena falou que tudo tem um propósito, eu acho que é bem isso. A gente começar a olhar para a vida de uma maneira mais integral, né? A Joana fala muito usa muito essa palavra, né? O integral. Porque esse movimento, e para isso a gente precisa estar calmo. Hoje eu ouvi uma moça falando, e é um exemplo muito interessante, né? Como é que a gente não consegue se olhar o reflexo do nosso rosto num rio ou num mar revolto, né? A gente só consegue olhar o nosso próprio reflexo quando essa água está calma, né?
parada. E essa é a nossa mente. Então, enquanto a mente está nesse turbilhão de pensamentos, de emoções, nós não conseguimos ver a nossa face, a nossa verdadeira face. Ou seja, quem somos intimamente. Então, quando eu digo que existem pré-requisitos, né? Compaixão, mansidão. Então, uma mente mansa é uma mente que consegue alcançar coisas novas, né? Se ver verdadeiramente. Porque enquanto nós estivermos nesse movimento alucinado, que a maioria de nós vive, né? Na pressa, no automatismo, nos comportamentos habituais, né? Que na maioria das vezes são equivocados, a gente vai ficar na mesma, né? Não consegue se ver de verdade. E esse muro vai permanecer alto, né? Espesso, sem que a gente realmente consiga dissolvê-lo, né? Jorge? Eu dei um exemplo antes, né, que eu falei assim, faz anos que eu falo que todos os nossos pensamentos é o que a gente não deve fazer. Aí eu disse assim, todos os nossos pensamentos não é o eu verdadeiro, que é o que ela descreve ali. Aquilo que você pensa e aquilo que realmente você é. Então, todos os seus pensamentos é o que você não é. Sim. Pode ser o que você já foi, mas hoje não é o que você é. Ele está ali e ele tem força porque a gente se identifica com ele. E deixa que eles dominem a gente. Então é muito fácil, gente, isso aí não tem nada demais. Se alguém fala assim, mas eu não consigo, ela diz ali, dá a receita logo, ó, perseverança. Vai fazendo. Essas coisas não são milagres, não tem varinha de condão, é um esforço. Se você não se esforçar, não vai fazer nunca. Ela disse no anterior, é observação pura, perseverança, e você já sabe. Só você olhar o pensamento e dizer, esse pensamento não sou eu. Esse pensamento é o que eu não devo fazer. É viver no coração. Não é? Que é o que a Tati fez na experiência que ela passou. Ela foi para o coração, ficou pacífica, harmônica e deixou a ansiedade, os pensamentos que vinham todos soltos. Porque aqueles pensamentos não são ela. Nós passamos a viver as mentiras porque se identificamos com ela. Gente, presta atenção um pouquinho, presta atenção um pouquinho. Vamos se esforçar um pouquinho só, que o céu está assim. Diz que todo o céu está com a mão estendida para nós, aguardando um pouquinho de esforço da gente. A Cris sabe disso. A experiência que ela teve ontem na missa mediúnica, ela sabe disso. Todo o céu está com a mão estendida. Estão fazendo um esforço imenso para a gente. Então vamos fazer um pouquinho. É só olhar um pensamento e dizer, não quero. Não sou eu. O que tem por trás desse pensamento? Se eu fizer, qual é a ideia que ele traz? A intenção, a consequência? Sabe? O que eu estou sentindo agora? Vamos, gente, um pouquinho só de esforço. Vai lá, Cris, siga em frente aí que nós precisamos acabar. Falta 10 minutos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, vamos lá. Opa! Desidentificar-se das sensações, necessidades de coisas, ambições, lembranças do passado e aspirações para o futuro. É viajar para a autoconsciência, distinguindo-se o que se deseja daquilo que realmente se é. O ego tem desejos, porém o eu não são os desejos. Nós falamos bastante dos desejos numa outra aula, né? Então, o que são os desejos? Quem é que tem os desejos? É o ego ou é o eu? É o ego, né? Então, o que realmente importa? E ele diz, a gente precisa se desidentificar dessas sensações, dessas necessidades, né? E o que forma isso tudo? É o vazio que a gente sente. Então, esse vazio, ele é tão grande que a gente cria tantas necessidades desnecessárias, né? Parece meio estranho, que são necessidades desnecessárias. Porque elas só estão ali, né, na nossa mente, criada ali pelo ego, pelos desejos, por querer ser melhor, por
querer ser aceito, por querer entrar num padrão. Então, todas essas coisas, né? Isso envolve tudo, desde a parte física, como das coisas materiais que a gente tem, casa, carro, um relacionamento novo, como se aquilo fosse sabe, um salvador. Aquela situação nova vai salvar a minha vida, vai me deixar feliz, vai me deixar alegre. E aí, quando acontece, a gente vê que é tudo momentâneo, né? Porque quando passa aquele impulso inicial, tudo volta como antes e outros desejos surgem. Posso passar, Jorge? Quer falar? Claro, não, pode passar. Lentamente vai se conquistando o corpo, orientando-se os processos das ocorrências emocionais, ficando-se no centro da pura consciência. Então, o que é que ela diz com isso, né? Que lentamente, com esse processo inteligente, que exige da gente observação e perseverança, esforço, né? Objetivos bem traçados, esse processo como um todo, ele vai criando essa consciência, né? A gente vai compreendendo que essa é a grande necessidade, é o grande objetivo da vida. E não da vida aqui, da vida como um todo, né? Contemplando todas as encarnações que nós já tivemos e todas as encarnações que ainda teremos. Então, se deixa de ter um propósito imediatista e material e passa a se ter um propósito espiritual e a longo prazo, né? Que contemple o ser de maneira integral. Falando do integral novamente. Em frente. A terapia da desidentificação ou autoidentificação proporciona humildade, respeito pela vida, solidariedade, conduzindo o indivíduo para desenvolver papéis de pais, protetores, filhos, amigos, esposos, executivos e outros, demonstrando que esses são deveres atender no conjunto social, mas não apenas isso, que são parciais, desde que se é o agente de todas as ocorrências, não apenas a personagem transitória. É bem isso, né, que a gente acabou de falar. Então, esse desidentificar-se vai trazer a humildade, vai me colocar no meu lugar de filho de Deus, olhando para o meu irmão da mesma maneira, ou seja, eu compreendendo com o meu coração e entendendo, né? E aí existe o sentimento, quando existe a compreensão, que somos todos iguais, fazemos parte de um todo, cada um no seu momento evolutivo, e isso é fundamental, porque eu preciso olhar para o outro e entender que ele, naquele momento, ele está dando o melhor que ele tem, né? Que aquele é o momento evolutivo dele, sabendo que ele não é melhor nem pior que eu não sou melhor que ninguém, né? E se a gente realmente conseguisse agir dessa maneira, a vida seria diferente. Menos doenças, muito mais alegria, muito mais evolução, né? Com certeza o mundo seria outro. E eu acho que já está finalizando aqui. O que necessita é conseguir uma verdadeira síntese de todas as experiências e papéis desempenhados pela persona, e não o surgimento de uma nova personalidade. Uma síntese, né, de todas as experiências e papéis. Então, quem somos nós? Né? Quem somos nós para julgar alguém? Se nós já tivemos tantas personalidades, já tivemos tantas vidas e usamos ainda tantas máscaras, né? No nosso dia a dia, porque dependendo da situação que a gente se encontra ou da posição que a gente assume, nós colocamos uma máscara e ela está tão bem acoplada ao nosso rosto que nem nós percebemos que usamos, né? Então essa é a dificuldade que a gente tem de conseguir perceber os nossos defeitos, as nossas dificuldades, porque isso está tão já integrado, vamos dizer assim, que a gente acaba não sabendo mais distinguir, né? O que é o que. Quer comentar, Jorge? Não, vai em frente aí. Acho que esse é o último. A autoidentificação, portanto, é conseguida partindo-se das sensações para as emoções, para o intelecto, chegando ao centro da autoconsciência. Então, como eu me autoidentifico, né? Quantas coisas a gente falou hoje, e é importante frisar
a questão do perdão. Porque queria levantar uma questão, agora já é final, mas para que a gente reflita que todos nós vivemos num campo. Esse campo familiar que nós nascemos, fomos criados, né? E a nossa criação, ela foi contemplada por forças maternas, por forças paternas, por forças do meio. Isso construiu e vem construindo, né, a nossa personalidade. Então, quanto mais fincado nós estamos em padrões, em comportamentos, em hábitos, mais dificuldade nós temos de nos libertar de tudo isso, né? E o caminho mais breve para que a gente encontre esse si mesmo, esse self, é o perdão. Porque o ato de perdoar é um ato amoroso, né? É um ato de compaixão, de misericórdia. E se nós sabemos que tudo que nos acontece é necessário, é obra da lei, né? Ou seja, temos os nossos comprometimentos pretéritos, então é necessário que passemos por muitas coisas, e a partir do momento que a gente olha para tudo isso com um olhar piedoso, tudo se transforma. Mas esse olhar, ele precisa ir além da mente, né? Ele precisa ser sentido com o coração. E para que isso aconteça, é necessário que haja compreensão. Por isso a importância do estudo, né? Dessa intenção de colocar esse movimento como o objetivo principal da vida. Do contrário, nós não vamos conseguir. Então, teremos muitas encarnações ainda, cada um de nós, porque a vida é muito longa. O estado de felicidade perene, ele é uma verdade, mas o caminho ainda é bastante longo. Mas que nós tenhamos a oportunidade de ver essa vida de uma maneira muito ampla, né? Inteira, sempre protegidos e guardados por Deus, na sua bondade infinita. E que todos os nossos esforços sejam diários, que nós possamos ter a nossa mente sempre muito aberta para tudo que chega, para toda a informação, e que essa informação normalmente vem de uma maneira muito sutil, né? Temos os nossos mentores, temos os espíritos amigos que nos orientam, e muitas vezes eles se esforçam muito, mas nós não ouvimos. Não ouvimos porque estamos completamente voltados à matéria, e não damos oportunidade para que essas bênçãos cheguem até nós. Então, falar alguma coisa, Jorge? Gente, tem um texto do amigo que chama Misericórdia Divina. Acho que a Cris até postou. Seria interessante que todos vocês dessem uma olhada e conscientizem-se da necessidade de olhar para si mesmo com muita misericórdia, com muito perdão, com muita bondade. E, consequentemente, olhar para o próximo. Olhar para os teus pensamentos e ver se são julgamentos, censuras, rigor, rigidez, e ir substituindo essas coisas. Porque nós estaremos fazendo bem para nós mesmos, porque o que a gente faz para o outro, primeiramente a gente está fazendo conosco mesmo. Então, vamos nos esforçar um pouquinho, tá bom? Era isso, Cris. Cadê a Tati que não fala nada, a Helena que está calada? Está no nosso Estou horário. aqui. Estou aqui. Então é isso. Eu também estou aqui. Quem vai fazer o encerramento aí? Pode ser eu. Vamos lá. Excelente. Então,
vamos em frente. Então, vamos respirar fundo, buscar uma concentração, mentalizar Jesus e pedir humildemente que Ele nos ajude a fazer esse movimento, essa viagem interior que a gente precisa fazer, essa autoidentificação, esse autoconhecimento. E vamos pedir ajuda para os nossos mentores, para que a gente tenha isso como meta principal. Sozinho talvez não conseguiremos, mas com a ajuda de Jesus, com a ajuda de mentores, dos nossos anjos, enfim, nossos protetores, nós conseguiremos. Então tenhamos vontade e peçamos a Deus. E a ajuda virá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Boa noite, obrigada pela aula, muito boa, muito, como diz a Tati, mesmo que a gente ouça 50 vezes a mesma coisa, mas a cada vez que a gente ouve tem um significado diferente, tem um encaixe diferente, e assim nós vamos indo, né?